Olá, estamos aqui hoje com o Pedro Saad. O Pedro, ele é diretor executivo do World Observatory, da editora e produtora brasileira, e ele é líder de impacto do ODS 17, pelo Pacto Global da ONU. O Pedro, ele está desenvolvendo uma série de conteúdos audiovisuais de Social Impact Awareness e vai explicar para a gente como é que ele está desenvolvendo esse material, por que ele está desenvolvendo esse material e como que isso vai ter impacto real na transformação do mundo. Pedro, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Se você puder explicar um pouquinho sobre por que você um advogado foi trabalhar com cultura, com entretenimento, e o que te motivou a começar a fazer isso? Conta aqui pra gente como é que você entrou no mundo da mídia e do entretenimento. Obrigado, Fernanda, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com você. Bom, foi por uma paixão de tentar, de certa forma, usar o conteúdo audiovisual e o conteúdo impresso para gerar advocacy awareness. No escritório, a gente tem 3 braços bem definidos, um braço de impresso, que é a editora brasileira. Esse ano a gente está entregando 25 livros. Um braço de documentários, que é a produtora brasileira. A gente está produzindo e coproduzindo 32 documentários esse ano. E um braço de ações sociais, que é o World Observatory, que colabora com as agências, fundos e programas da ONU aqui no Brasil. Durante a pandemia, o Pacto Global da ONU escolheu 17 CEOs para integrarem a sua lista de, entre aspas, embaixadores dos ODS no Brasil, em grandes empresas, Microsoft, SAP e outras grandes multinacionais, e eu acabei sendo nomeado como embaixador no ODS 17, que é o de parcerias. Foi meu tema no doutorado e é o que a gente tenta estimular com os nossos projetos. O motivo principal da gente migrar do impresso, que foi o início, a editora brasileira, para o audiovisual, foi pelo poder que o audiovisual tem em gerar ondas de convencimento, ondas de divulgação de conteúdo da agenda global e de problemas sociais. Isso o impresso não alcança. O impresso é bom para fazer advocacy, é bom como ferramenta de comunicação com diferentes atores da sociedade, mas não gera um convencimento de massa. Então, isso é característico do cinema, da TV e da rádio. Foi por isso que eu acabei migrando para esse setor. Maravilha. Conta para a gente, então, um pouco mais sobre sobre esses documentários. Você falou 32 documentários, é um volume enorme. Conta para a gente os temas desses documentários, sobre o que eles falam e como é que você consegue fazer um volume tão grande de conteúdo em tão pouco tempo. Então, Fê, o que a gente tentou repensar no setor, mais com a intenção de gerar impacto, menos de ser um player característico do setor, foi em como trabalhar os problemas que já têm uma agenda endereçada. Então, a gente tem um framework, que são os ODS, são 17 objetivos e 169 metas. A gente tem o relatório do World Economic Forum, Global Risks, que sai todo ano. A gente tem os ESGs, que, de certa forma, vem orientando já há bastante tempo o setor privado. Então, a gente tem algumas agendas que foram construídas com base nos diagnósticos na área social e ambiental. E, do outro lado, a gente tem os atores da sociedade, né, setor público, setor privado, sociedade civil e, principalmente, cidadão, que precisam se conectar com esses temas. Então, começando do problema para a solução. Para o sistema ONU, e, de certa forma, para a sociedade, a gente tem um drama ambiental e um drama social crescente. Então, do drama ambiental, a gente está aquecendo o planeta. Nos últimos 40 anos, a gente destruiu 52%, esgotou com 52% dos vertebrados, a gente está poluindo os mares, o solo, a gente está poluindo os rios. Então, a gente tem uma questão que hoje é difícil de segurar e é difícil de encobrir. Então, esse tema veio fortemente para a sociedade. Do outro lado, a gente tem um drama social enorme. Dos 8 bilhões, aproximadamente, de habitantes, 4 bilhões estão no que o Banco Mundial chama de uma forma educada
de que não têm acesso aos benefícios da globalização, ou seja, que são pobres. E 800 milhões de habitantes estão ali no limiar da pobreza, passando fome. Desses 800 milhões, morrem de 6 a 7 milhões de crianças anualmente por desnutrição ou por doenças vindas da água contaminada, ou seja, doenças que poderiam ser evitadas. Então, a gente tem esse drama ambiental e esse drama social crescente. E do outro lado, a gente tem um cidadão que joga ali papéis importantes na sociedade. Ele é um eleitor, um consumidor, ele é, de certa forma, um colaborador quando está empregado, trabalhando, e ele é um comunicador nas redes sociais. Mas se ele não estiver bem informado, ele não consegue exercer esses 4 papéis decisivos para pressionar o poder público, para direcionar o setor privado e para se organizar na sociedade civil. E como é que a gente chega para conversar com esse cidadão? Então, tem diferentes formas, mas a questão central é que a gente precisa pegar esse conteúdo desses relatórios, esses dados, esses números que são assustadores e que estão ali construídos de uma forma a mostrar o problema e tentar levar para o cidadão com algum tipo de entretenimento, com algum tipo de não que a gente suavize a mensagem, mas que a gente fracione a mensagem para que ele sinta parte da solução. Isso, o audiovisual tem um poder incrível. Então, hoje, né, você percebe, eu vejo pelos meus alunos, eles têm pouco tempo para ler, acessam diferentes mídias, mas não tem ali um contato com conteúdo que seja um pouco mais reflexivo, profundo. Isso o documentário consegue trazer, isso uma ficção, onde a gente coloca uma questão de impacto dentro, consegue trazer de uma forma subliminar ou de uma mensagem direta. Então, esse poder que o audiovisual tem, quando bem distribuído, ele gera impacto na sociedade. Então, por isso o interesse, não só em desenvolver, como ajudar outras produtoras a desenvolverem conteúdo que esteja atrelado a essa agenda global. Acho que é esse o pulo do gato. Em relação ao volume, a gente coproduz e produz projetos com temas bem definidos, com agendas bem definidas, onde a gente tenta levar entretenimento. Então, como essa agenda já está construída, os marcos, né, os grandes temas já estão bem ali divididos, o que a gente tenta fazer é suavizar para num documentário, numa série, numa animação, o telespectador possa entender, possa compartilhar com prazer, né? Vendo qual é a dificuldade, aonde ele se coloca, se ele tem espaço de fala, se ele quer participar. Então, o volume está muito apoiado em coproduções, em parcerias, e ao fato da gente conseguir ter a pesquisa, de certa forma, em grande medida, já construída pelos parceiros. Não, genial, é muito contemporânea essa ideia, né, de você pegar um dado, que o dado ele é frio, né, e tentar transformá-lo em alguma coisa que tenha um componente mais quente, que traga engajamento, principalmente, né, porque para que as pessoas se sintam capazes de se apropriar de determinados discursos. Agora, falando sobre as parcerias, do ponto de vista da ONU também, além das organizações internacionais, quem são os principais players que você tem que se engajar, pensando em governo, pensando em produtoras? Claro. Quem são os principais players que te ajudam a chegar? Você falou dos coprodutores, que é super importante, mas quem são as principais pessoas que te ajudam a chegar nos seus resultados? Então, é uma ótima pergunta, Fernanda, porque quando os players eles são especializados em temas, então eu vou dar alguns exemplos para ilustrar. Então, a gente está fazendo projetos ligados à década dos oceanos. Então, começou em 2021, vai até 2030, é uma década mundial. Quem é o principal think tank, que é o principal núcleo de pesquisa no Brasil? É a Cátedra de Oceanos da Unesco, da USP. Então, ali está concentrado a tradução dos relatórios mundiais, a adaptação dessas pesquisas ao cenário brasileiro, os pesquisadores que publicam, que têm interesse no tema.
Então, ali é o que tem de vanguarda no estudo e na pesquisa do assunto. A Marinha tem um centro de pesquisa importante, outras universidades federais também. Quando um produtor cultural consegue ter acesso a essa informação, os relatórios, os sumários, como ela foi organizada, a gente tem um conteúdo bruto para o audiovisual, um conteúdo bem acabado para a academia, mas para o audiovisual um conteúdo bruto, que pode gerar um roteiro de produção muito sólido no tocante a conteúdo. Então, está tudo ali, está tudo bem explicado. Eu acho que o grande segredo, acredito que o grande segredo é enxergar os pontos de alavancagem do assunto e escolher bem o que comunicar. Eu vou pegar esse exemplo dos oceanos. Em 2 segundos, a gente constrói esse raciocínio. Tem inúmeros temas que são importantes para o mar e para os oceanos, desde poluição das praias, até a questão da pesca industrial, as redes fantasmas que ficam abandonadas no fundo do mar, plástico. Mas tem 3 temas que represam boa parte da produção da vida marinha, fauna e flora, que são os manguezais, os recifes e agora, mais recentemente, os no-take zones, que são as áreas de proteção estendidas que ajudam que a vida se recupere. Então, grande parte da vida não está no meio dos oceanos, não está abalada pelo plástico, por mais que contamine o plástico e os seres humanos numa segunda medida. Mas o nascimento da vida está nesses 3 grandes pontos. Então, quando a gente comunica, explica o porquê, a gente começa a preservar os manguezais, recuperar os recifes, ter políticas públicas para construir no-take zones. Então, a gente começa numa linguagem numa teoria um pouco de Pareto, escolher os 20% do problema que a gente quer atacar e que vai retornar 80% da solução. Não que seja tudo. Importante combater a poluição dos mares, importante recolher redes, importante controlar a pesca industrial. Mas como a gente tem pouco recurso, pouco tempo para reverter os pontos de não retorno, a gente tem que escolher. E esse é um papel do comunicador. Tentar enxergar dentro de um trabalho complexo, elaborado, espera, me conta o que é vital. Se você tivesse que escolher o que eu preciso me levar para o meu documentário, para a minha série, ou para a minha ficção. Eu vou fazer uma série ficcional, um filme para adolescentes, eu vou colocar o que de desigualdade, vou falar de racismo, vou falar da questão do empoderamento feminino. Então, a escolha do tema é fundamental para o comunicador e o audiovisual é o veículo ideal. Não digo que o rádio não seja, funciona tão bem quanto, mas o audiovisual tem um poder incrível para isso. Não, perfeito, está super alinhado. A gente teve uma conversa agora há pouco tempo com o professor Harry Jenkins, que é um dos maiores especialistas de comunicação do mundo, e ele fala muito sobre o poder da gente reimaginar as narrativas. A gente está perdendo um pouco o poder de imaginar o mundo que a gente quer para poder reorientar as narrativas que a gente está focado. E eu acho que esse seu trabalho está fazendo isso muito bem, não só com relação ao conteúdo em si, mas principalmente as ligações que você está fazendo também em relação às marcas. Vejo o engajamento de patrocinadores. Você sente alguma diferença de quando você começou a fazer isso já há algum tempo, para hoje, pós-pandemia? Você sente que as marcas estão mais atentas a iniciativas de impacto, elas estão querendo mais participar disso, ou você acha que isso não é uma tendência? Não, é uma tendência. Agora, segunda-feira, dia 25, a gente vai ter um encontro com 200 CEOs, organizado pelo Pacto Global, para discutir realmente ESGs. Então, nos últimos... Vamos lá, depois da Segunda Guerra, as empresas estavam focadas em atender os acionistas, né? Então, a gerar lucro, a realmente fazer com que o negócio evoluísse. Esse conceito mudou por uma pressão dos colaboradores e dos consumidores e por uma questão de sustentabilidade do negócio. Então, hoje, a empresa está repensando o seu core business para ver como é que ela endereça algumas soluções. Então, se ela neutraliza carbono, se ela para de emitir, se ela, na sua política de RH,
ela valoriza a mulher, se ela tem igualdade de gênero, se ela se posiciona corretamente quando tem algum conflito social. Então, a empresa está sendo pressionada de dentro para fora e de fora para dentro de uma forma assim nunca vista. Então, como análise de risco, a empresa precisa colocar isso em conta porque ela vai perder mercado, vai perder investimento. Então, os grandes fundos de investimento, por exemplo, a BlackRock, quando levantou a carta aos seus acionistas anual e disse que vai investir e vai ajudar as empresas a se alinharem com um mundo verde, um mundo melhor, isso é claro que não só o setor privado, como os investidores têm isso no radar. Então, esse é o primeiro ponto. O setor público acaba pressionando o setor privado pelas compras governamentais e pela mudança do marco legal. Isso chega para os comunicadores também, porque todos os lados estão sendo pressionados, sendo forçados a agir. A sociedade civil, quando olha um problema, a sociedade civil, quando ela se organiza, ela tem força. Muitas pessoas apitando, não. Mas quando a gente faz parte de movimentos, quando a gente apoia marcas, quando a gente dá bilheteria para projetos que são, né, construtivos, o que a gente gera com isso? A gente gera uma onda de busca de soluções. Então, os comunicadores são pressionados e o setor privado é pressionado a nos ajudar. Porque no Brasil, que tem um dos melhores mecanismos do mundo de incentivo fiscal, eles podem sim apoiar, tem alguns benefícios fiscais, algumas empresas usam recurso direto, tem alguns projetos que são financiados por crowdfunding, mas no geral o setor privado também está atento. Agora um ponto, Fernanda, que eu acho que ainda é mais relevante do que a própria mudança na produção, é como a gente pode repensar a distribuição do conteúdo. Porque quando um projeto ele é produzido, no geral, de forma quase que pro bono, por grandes instituições, grandes produtoras que fazem no menor custo possível e preocupadas ali com o tema, faz muito sentido que esse conteúdo vá para o maior número possível de canais. Então, hoje no Brasil, a gente tem mais de 200 canais, entre abertos, fechados, canais comunitários e universitários. Faz algum sentido alguma produtora ter produzido uma série sobre meio ambiente, sobre mulheres, sobre a questão, a importância do esporte, sobre a educação, e ter feito uma única exibição, ou estar restrita a só um canal? Então, eu acho que essa oportunidade que os produtores de conteúdo de rádio, TV e cinema têm, e essa responsabilidade em produzir conteúdo de impacto, também tem que estar atrelada à preocupação de capilarizar o conteúdo. Então, quando a gente negocia com o canal, faz sentido a gente negociar a primeira janela, um período interessante para a primeira janela, mas em algum momento levar isso para o grande público. Então, quantos canais universitários e comunitários têm pouquíssimo recurso para produzir? Quantos canais abertos têm recursos restritos para produzir e poderiam estar exibindo séries brilhantes que estão na gaveta? E das produções futuras, fica esse call to action, né, esse chamado a todo mundo que produz conteúdo. Produz, viabiliza, financia, mas pensa na distribuição. Sobretudo se tiver recurso público. Então, é uma obrigação nossa tentar informar e tentar distribuir algo que foi financiado pela população. Então, eu acho que é uma forma que a gente enxerga internamente e uma forma que a gente convida os outros produtores a enxergar. Então, essa é uma maneira de repensar a produção, colocando conteúdo de impacto, mas, sobretudo, a distribuição. Você está coberto de razão. Eu acho que essa é uma consequência que foi muito grande no começo das leis de incentivo no Brasil, né? Existia uma grande preocupação para a produção e muito pouco para a distribuição. E hoje isso tem um pouco mais de critérios para que os conteúdos produzidos com recursos públicos tenham um plano de distribuição melhor, mas ainda mais estruturado, né? Mas eu acho que ainda falta uma visão do produtor para onde aquele conteúdo vai chegar e se vai, de fato,
atingir seu público-alvo. Nessa medida, nessa perspectiva, a internet vem como uma grande solução, né? Vocês Sim. pensam e têm intenção de produzir conteúdos que não sejam focados em televisão e cinema, mas que sejam mais focados para vídeo, para internet? Vocês têm planos para o futuro? Ou vocês querem continuar produzindo em grande qualidade para distribuir mais por canais de televisão? Então, eu gosto muito da distribuição nas plataformas de internet, mas, no geral, salvo quando são circuladas por influencers ou são impulsionadas, elas dependem de busca. Então, por exemplo, quando o Leonardo DiCaprio faz um documentário e distribui gratuitamente em um canal na internet ou numa plataforma, não chega a entrar na casa das pessoas. Então, o poder que, quando você distribui no canal Futura, por exemplo, que alcança 60 milhões de lares, ou vai para a Band News, ou vai para o canal do Mackenzie, ou da USP. Então, quando a pessoa está zapeando e entra na programação, aquele conteúdo chega para uma pessoa que não conhecia o conteúdo, ou conhecia pouco, e não está buscando na internet. Eu tive uma experiência na National Geographic. O ex-redator-chefe da National, o Matthew Shirts, hoje trabalha com a gente no Observatório. E ele me mostrou, a National tinha encontrado o Titanic, um pedaço do Titanic no fundo do mar, e feito uma reportagem incrível. Eu fui olhar o número de likes, assim, era um número enorme. Quando a gente colocava Titanic, vinha justamente o Titanic do Leonardo DiCaprio. Ou seja, o direcionamento da busca e a busca em si, ela depende da ação da pessoa. Os canais, a rádio aberta, né, elas estão presentes porque a pessoa está sintonizada na rádio, no canal. Então, respondendo, eu acho importante a internet como repositório, acho importante a internet como um acervo vivo ali, que a pessoa busque, se alimente no momento que ela quer, mas eu acho que ela não substitui na mesma medida as TVs e os canais abertos. Quanto a distribuir na internet, a gente está tentando trazer uma inteligência de usar influencers para isso. Então, como quando a gente estava em Austin, eu falei com o Condzilla sobre uma série que a gente está fazendo sobre o canal da Quebrada, que são 2 youtubers, né, um do Rio, um de São Paulo, que tentam se lançar no mundo para ter renda, para conquistar fama, para sair ali daquelas dificuldades das suas comunidades carentes. São 2 moças que vêm como personagens. Isso vai para o TV aberta, mas quando exibido, por exemplo, se o Condzilla entender assim, no canal dele, a gente tem uma exibição em massa que tem a ver com o canal de um grande influencer que pode alcançar, motivar e estimular outras pessoas. Então, eu acho que a ação na internet, se coordenada com as mídias tradicionais e se impulsionada de forma, entre aspas, orgânica com os influencers, quando tem propósito, eu acho que a gente alcança ali o melhor dos mundos. Mas a internet tem que estar no radar de qualquer produtor de conteúdo, né, de qualquer comunicador. Então, isso não é muito diferente para a gente. Brilhante, Pedro, brilhante mesmo, porque você está pensando não só no conteúdo em si, na plataforma que ele vai ser distribuído, mas qual é a narrativa que você vai usar através de todas as plataformas, né? E uma fortalecendo a outra. Queria deixar aqui uma última pergunta para você. Eu sei que os seus conteúdos têm muitos fãs e muita gente depois que acessa e tem contato com isso, até pessoas de grandes... eu sei que Fernando Meirelles se envolveu muitas vezes na elaboração de alguns dos seus conteúdos. Queria que você falasse aqui para a gente como é que a gente faz para engajar, como é que a gente faz para se envolver e como é que a gente faz para conhecer mais sobre o que você está fazendo. Claro, então, o nosso papel aqui no setor do audiovisual está sendo de fomentar conteúdo de impacto, seja para a ficção, seja para a área documental. Então, a gente está aberto a colaborar, a construir com outros produtores, a estimular que outros produtores produzam projetos de impacto.
Então, esse ano, a gente vai estar lançando um portfólio com 101 pré-roteiros e 200 loglines, que foram construídos em cima desses frameworks, em cima dessas agendas, seja o World Economic Forum, seja as Nações Unidas, sejam temas de grandes consultorias, para estimular que grandes documentaristas, que grandes produtores, grandes canais fechados vejam o conteúdo de impacto como uma grande opção para sua programação. Então, diferente de uma produtora que está olhando ali os seus projetos, como viabilizá-los e como dar o segundo passo na sua exibição, o World Observatory e a produtora brasileira se posicionam mais como uma plataforma para estimular que outros façam melhor que a gente e que distribuam o seu conteúdo já produzido e que venham a produzir. A gente sabe da nossa limitação, independente do número de documentários que a gente faz por ano, em atender a demanda dos temas. Então, os temas são diversos, complexos, têm possibilidade de serem vistos sobre outras perspectivas. Então, o que a gente quer fazer é, todo e qualquer produtor, seja iniciante, seja um universitário, seja uma grande produtora, coloque em seu conteúdo temas que são caros para a sociedade, temas que colaborem com a sociedade e que ajudem que o cidadão que está ali naqueles 4 papéis consiga tomar uma decisão mais acertada. Então, a gente está 100% aberto a colaborar, a compartilhar, não só o nosso conteúdo, mas também as nossas ideias, para fazer com que outros deem o segundo passo. Então, contem com a gente. 2 sonhos que a gente está construindo esse ano, além do portfólio dos 101 pré-roteiros, é uma cooperativa de produção e uma distribuidora de impacto, as duas focadas em conteúdo de impacto. Então, a distribuidora vai funcionar em prospectar conteúdo de outros produtores para distribuir gratuitamente, numa segunda, terceira janela, por maior número possível de canais, e a cooperativa em tentar reduzir o custo de produção e deixar o prestador de serviço mais próximo ali do tomador de serviço quando o tema for de impacto e de grande interesse da sociedade. Então, são 2 sonhos nossos que a gente vem investindo bastante, junto com o portfólio de pré-roteiros. Excelente, Pedro. Super obrigada pela sua participação aqui. Você é um exemplo de uma pessoa que está pensando o sistema totalmente fora da caixa, baseado nas parcerias, juntando a sua força com a força dos demais. E acredito que isso seja uma tendência para encontrar novas formas de produção, de financiamento Sim. E distribuição para conteúdo audiovisual em todas as suas formas. Super obrigada pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, Fernanda, pelo convite, e realmente acho que a palavra do dia é colaborar. Obrigado. Agradeço o convite.